Olá, o meu muito boa noite. Iniciamos novamente o programa Arquitetando. Hoje vamos conversar sobre vendas do mercado imobiliário. E o nosso convidado é o Cláudio Franz, da Bortolini Imóveis. Boa noite, Cláudio. Boa noite, um prazer estar aqui com você, Aline. O prazer é todo nosso. Obrigado por atender ao nosso convite para trocarmos uma ideia sobre vendas do mercado imobiliário. Conta para a gente um pouquinho sobre você na Bortolini Imóveis. Então, fazem 6 anos de Bortolini já na gestão comercial, né? A gente trabalha com uma equipe de vendas muito especial lá, né? Essa empresa que está completando quase 34 anos de mercado e especialistas lá na venda tanto do imóvel que é pronto, que a gente chama de avulso, quanto naqueles imóveis de lançamento, lançamentos exclusivos, inclusive, que é um produto muito forte. Então, muito feliz, uma jornada já muito bacana lá. E hoje na Bortolini, referência no mercado imobiliário como imobiliária, né? Quantos corretores, como é que é o funcionamento? Conta um pouquinho para a gente sobre o funcionamento da imobiliária. Perfeito. Isso é uma pergunta muito legal, porque é uma curiosidade. A gente acaba se envolvendo tanto no processo de compra e venda que, às vezes, fica pouco publicitado, né? O quanto é a nossa estrutura, o quanto tem pessoas especiais lá, né? Nós somos em 105 pessoas hoje no mercado da Bortolini, no mercado imobiliário. Essas 105 pessoas se dividem em duas grandes linhas de negócio, que é a linha de locação e a linha de vendas, né? E também uma nova linha agora de prestação de serviços que está sendo colocado para o mercado, para tanto aqueles que são inquilinos, proprietários, mas também para qualquer pessoa interessada, né, em manutenções, reformas. Isso é uma novidade da Bortolini. E essas mais de 100 pessoas, né, delas 50 praticamente trabalham na linha de negócio de vendas, né? Hoje, então, nós somos no comercial, na minha equipe lá, a partir da semana que vem, nós somos em 27 corretores, especialistas, né, no mercado imobiliário aqui de Passo Fundo, mais uma equipe de apoio administrativo, que somam 33 pessoas no meu setor lá, né? Então, é uma equipe muito forte, muito bacana de trabalhar pela experiência. Nós temos corretores com mais de 30 anos de Cresci, né? Então, realmente Passo Fundo tem uma equipe de corretagem muito forte na cidade, já como um todo, né? São mais de 1.000 corretores, e a gente concentra ali na Bortolini pessoas que realmente têm um histórico de venda, de avaliação, uma história de mercado muito forte. Isso nos deixa felizes porque trabalhar com essa equipe toda junto, e a gente tem um salão de vendas muito legal, que está todo mundo sempre trabalhando junto de verdade, né? Gera muita troca, gera muita informação, gera aquele aprendizado diário, além de ter um ambiente de negócios assim muito diferente, né? Então, a Bortolini tem essa liderança de mercado hoje, também por causa dessas características, né? Um cuidado muito especial na seleção, um cuidado muito especial nas pessoas que estão lá, também um desenvolvimento, um investimento muito grande, então, não só em pessoas, como em marketing, que é uma característica também muito forte. E investimento principalmente em desenvolvimento de produtos, em desenvolvimento desse conhecimento de mercado, para poder ofertar um produto que seja diferenciado e mudar. Isso é uma coisa muito legal também, mudar a característica de Passo Fundo. E a gente fala de Passo Fundo, né? E a gente sabe aqui que a gente é acompanhado por pessoas de muito mais do que só a cidade de Passo Fundo. Então, Passo Fundo tem uma característica de também receber muitos de fora. Então, é muito alegre para a gente quando nós recebemos essas pessoas de fora e falam o quanto um empreendimento, o quanto um prédio, o quanto um loteamento, um condomínio é diferente, é bacana, é bem desenvolvido, e saber que essa equipe está envolvida com toda essa história, com as construtoras, os parceiros que a Bortolini tem. É interessante porque a gente vê a equipe da Bortolini, né, sempre junto, sempre reunida, e a gente vê o Ricardo sempre muito próximo, né, tanto das próprias reuniões, a gente acompanha muito também o Ricardo. Então, é a experiência que vocês trazem para a vivência junto às vendas, correto? Correto. A gente tem, são 2 sócios, né, o Ricardo e o Wilson. O Wilson é o fundador e que está aposentado, então o Ricardo tem essa tarefa de assumir o negócio e tocar realmente lá junto com as equipes, né? E muito bem colocado, né, Aline? O Ricardo tem essa característica como liderança, que tá lá no produto, tá lá no venda, tá lá no setor de marketing, tá lá no setor de tecnologia, tá lá no processo, né? Acompanha muito de perto, dando aquele toque de quem tem quase 34 anos de história, né? E isso faz uma diferença muito grande, né? Então, olhando o banco de dados que a Bortolini tem,
a gente tem um raio-x da cidade, a gente tem um raio-x do que é a história de Passo Fundo nesses últimos, pelo menos nessas últimas 3 décadas, né? E aí a gente entende a arquitetura por ali, a gente entende os traços, do quanto uma construtora também se desenvolveu e se arriscou fazendo traços diferentes, trazendo modernidade para os prédios, para os empreendimentos que anteriormente a gente não via aqui na cidade. Então, também tem essa questão de trazer o novo, né? Olhar para fora, olhar o que o mundo está fazendo, o que outras regiões, outras cidades estão desenvolvendo e provocar o empresário da área de construção aqui de Passo Fundo, as instituições de ensino, a fazerem diferente, né? As instituições para formarem construtores, arquitetos, engenheiros que sejam pessoas dispostas a inovar, né? E essa parceria faz parte disso, faz parte do Ricardo acompanhar também não só o público interno, mas acompanhar lá o construtor, a empresa que constrói para desenvolver esse produto diferenciado para a cidade. Na verdade, a gente, no mercado, né, aí fora, a gente brinca, né, que o Ricardo está sempre um passo à frente, né? E realmente o Ricardo sempre está um passo à frente. Quando alguém pensou em fazer alguma coisa, o Ricardo já está fazendo, na verdade, né? Então, justamente, eu creio que essa prospecção, todo esse alcance da Bortolini se deve também a esse cuidado dele, esse zelo, inclusive com a equipe de vendas, né? E muito planejamento, né, Aline? Muitas ações, muito pensamento, muita estratégia, porque somados ao conhecimento de todos, somados à questão que é da gente também reunir as melhores práticas de gestão, melhores práticas de processo, melhores tecnologias, é importante dizer, é necessário muita inovação, né? E a gente sabe o quanto hoje o mercado precisa inovar todos os dias. Uma vez a gente falava de inovação, de planejamento, de estratégia, uma vez por ano, né? Hoje é quase semanal, quase diário, né? O planejamento tem que estar nas ações semanais para a empresa realmente se destacar, a empresa realmente estar presente na vida das pessoas. Isso que é o mais importante. E pós-pandemia, com toda certeza, intensificou bastante, né? E me conta uma coisa, assim, Cláudio, quanto à questão venda. Agora vamos entrar um pouquinho, propriamente dito, nas vendas. Qual o processo de venda e o diferencial que a Bortolini traz hoje para ter essa fatia de mercado um pouquinho maior, né? Quais essas diferenças que tu gostaria de caracterizar? Eu vou começar falando na parte, num pilar meio filosófico, né, Aline? Porque é importante falar disso. O que é comprar um imóvel na vida de uma pessoa? Qual é o sentimento que a gente gera em alguém que está nessa jornada de comprar um imóvel? A gente precisa lembrar que, geralmente, isso não acontece muitas vezes na vida da pessoa. Muitas vezes é uma vez só, né? E feliz daquele que consegue comprar o seu imóvel. Então, essa jornada que a gente faz dentro da Bortolini, ela tem uma responsabilidade muito grande. Todo corretor tem, né? E a gente tenta trazer para a nossa equipe, tenta trazer para o nosso dia a dia, a nossa responsabilidade dentro dessa jornada da pessoa, do que significa aquele dinheiro, toda aquela energia que ela gastou a vida inteira para conquistar aquele valor, para atingir aquele momento, e a alegria, o momento que se transborda quando ela consegue fazer a compra de um imóvel. Então, ela é muito mais do que uma transação imobiliária, é muito mais do que só uma compra e uma venda. O nosso papel, né, de intermediação, no papel prático, é da segurança, é da credibilidade, é realmente ter um produto que a pessoa possa confiar para comprar. E esse trabalho daí é o trabalho operacional, né, nosso, do vendas, do corretor de imóveis, que é fazer um bom agenciamento, é dar segurança nesse processo de quando a gente traz um produto para o nosso estoque, e depois, obviamente, para fazer esse atendimento, que daí já vai muito na esfera do sonho. Porque são 2 sonhos, né? É a realidade daquele que está vendendo o imóvel, está transbordando dinheiro para a conta e fazendo um bom negócio, mas também é aquele que está realizando aquele sonho da vida. Seja um investidor que está realizando o sonho de investir e ter rentabilidade, seja aquele que é o primeiro imóvel. Isso não tem preço, tá? E não estou falando de preço de imóvel, isso não tem, é muito valor envolvido. Não é o preço dinheiro, é o valor, né? Ver um casal, ver uma família realizando esse sonho, é nesses momentos que a gente vê o olho do corretor brilhando também, né? E de toda a equipe, quando faz isso acontecer na vida das pessoas. É que, na verdade, a compra de uma casa ela é bem diferente do que você comprar uma peça de roupa, até mesmo um carro que, periodicamente, você acaba trocando, né? Realmente são sonhos. E
para virar sonho não pode ter, tem que ter alguns cuidados para não virar aquele pesadelo, né, na verdade. E, no caso, quais os cuidados para quem quer deixar, por exemplo, um imóvel para venda? A gente fala em agenciamento, né? O corretor, ou tem os próprios agenciadores, né, que fazem essa captação de imóveis. Quais os cuidados que são necessários para justamente não haver um pesadelo, e sim a concretização desse sonho? Perfeito. Os principais cuidados, né? O nosso corretor faz o agenciamento e a venda, né? Então, o nosso corretor ele está treinado para que ele consiga passar para o cliente segurança em cima, principalmente, dos pilares documentação. Então, o imóvel, para que possa ser vendido, possa ser comercializado, a nossa equipe comercial vai trabalhar muito forte em cima da análise documental. Esse é o principal cuidado que alguém vai fazer uma transação imobiliária precisa ter. É o cuidado não somente no documento do imóvel, né, mas também na documentação de quem está vendendo o imóvel. Então, são essas duas visões muito importantes. Óbvio que a gente tem uma equipe preparada para fazer isso e já com a prática do dia a dia faz isso de uma maneira muito ágil, mas também para aquela pessoa que tenha dúvida, o que eu preciso fazer para vender o imóvel, é isso, é preparar sua documentação, tanto do imóvel, sua documentação particular, pessoal, para que a gente consiga ajudar nesse momento. Na verdade, como eu sempre digo, já disse em outras ocasiões aqui com outros profissionais, sai barato contratar um bom profissional para justamente não ter um problema lá na frente, né? Vocês considerariam esse um dos grandes diferenciais da Bortolini nessa questão de venda? É, sem dúvida nenhuma, um dos, né? Nós temos outros diferenciais que são importantes também, né? Porque, além do processo documental, o corretor faz uma análise de mercado. E a gente precisa que a nossa equipe seja muito sincera, muito genuína, muito verdadeira, para passar para o cliente a análise profissional, que é o valor que o corretor tem para o cliente. Analisar o valor, analisar os pontos de melhoria que ele pode, talvez, ter a necessidade de fazer para colocar à venda, principalmente olhando a liquidez, né? Olhando, eu quero que o meu imóvel venda logo. Todo mundo que coloca à venda seu imóvel tem esse desejo de que o imóvel seja comercializado de uma maneira mais rápida. E aí está um desafio também do corretor fazer um bom trabalho de consultoria. Então, esse é um pilar que eu vejo muito forte das nossas equipes, né? Que é esse trabalho de consultoria profundo, juntando tudo isso que a gente acabou de falar, né? Uma empresa com mais de 30 anos de mercado vai ter condição do corretor analisar seu banco de dados, analisar o preço de mercado, porque a gente tem sempre duas visões nesse momento, né? Tem a visão de quem quer anunciar pelo valor que é oferta de mercado, e tem o que realmente vende, o valor da venda que o mercado pratica. E isso é um ponto muito forte da Bortolini, porque a gente, como tem uma comercialização de mais de 6 mil imóveis nesse tempo, a gente consegue dizer para o cliente que ele pode anunciar por esse valor, mas possivelmente o que vai vender é este valor, né? E a gente trabalha com o valor emocional, a gente trabalha com toda uma avaliação profissional, mas a gente também entende que a gente dá um valor especial para aquilo que é nosso, e a gente também tem esse trabalho de intermediar esse momento que a pessoa vai colocar à venda imóvel. E tem alguma região que seja mais vendável? Claro que a gente sabe que tem, né? Mas, assim, tirando a área central, obviamente, que a gente sabe que os valores são elevados, mas algumas das regiões principais que hoje estão com uma rentabilidade maior? Tem, é uma pergunta muito legal, Aline, porque, na verdade, a cidade de Poço Fundo ela está se transformando muito nos últimos anos, né? E a gente percebeu que essa transformação ela também vai para a área de vendas, né, ticket médio dos bairros, enfim. E você falou muito bem. A região central, é óbvio, né, concentra o maior volume de vendas ainda, e é normal, né, que isso seja assim. E nós temos bairros que se despontaram nos últimos anos, né, como, por exemplo, aqui o próprio bairro que a ENG tem o seu estúdio, que é essa região aqui da Santa Terezinha, é um bairro que se despontou muito, tanto no ticket médio, no valor médio, quanto também uma novidade que é interessante, né, que foi um lugar muito vendido nos últimos anos, que é o Boqueirão e a Cidade Nova. Cidade Nova é, inclusive, um bairro que não é dos mais tradicionais da cidade de Poço Fundo, mas esses três bairros se destacaram muito nos últimos períodos. Tem vários lançamentos imobiliários em todos eles, né, mas que puxaram muitas vendas nesses lugares. Essas três regiões da cidade, mais o centro da cidade, são as que mais se destacam hoje, né? E, no caso, imóveis.
mais vendáveis. A gente fala, por exemplo, apartamento, casa, a gente sabe que as casas estão também em alta por questão de famílias, né? E há uma certa escassez também de casas. Apartamentos, 1, 2 dormitórios, que tipo de imóvel que tem uma rentabilidade maior e está hoje mais vendável na cidade? Essa informação ela está mudando conforme os reflexos da pandemia também vão se amenizando, né? Então, no auge da pandemia, nós tivemos uma busca muito grande por casas e terrenos, casas de alto padrão e terrenos que foram muito buscados. E agora, nesse ano de 2023, nós temos uma nova realidade, que são casas de menor valor. Então, casas entre 250 e 350 mil são imóveis muito buscados, muito procurados, até porque o consumidor de alto padrão comprou nos anos de 20, 21, 22 o seu imóvel, né? Mas ainda assim mesmo, nós temos apartamentos na faixa de 1,5 milhão, 1,6 milhão que tem uma saída muito boa. Mas a pergunta de apartamentos que mais tem fluxo, mais tem liquidez hoje, são apartamentos de 2 dormitórios, da faixa de R$ 480 mil são os que mais hoje são buscados. E aí, claro, nesse perímetro muito central, muito mais olhando a localização do imóvel, né? Casas já saiu um pouco desse perímetro, já pega os bairros, né? Já pega essa região periférica de Passo Fundo e são muito mais buscadas, então, neste momento. E terrenos, baixou um pouco a procura de terrenos, não é mais como a gente percebeu aquele movimento forte de terreno, casa e construção que tinha em 2022, em 2021. E também esperamos um contexto que a volta do investidor, a volta daquele cliente que compra muito para investimento, que daí vai voltar ao apartamento de um dormitório, possivelmente acaba acontecendo quando os juros, né, principalmente os juros bancários, baixem um pouco, que essa previsão deve acontecer no final desse ano de 2023. Então, final de 23 para 24, a gente deve ter mais uma alteração, que é a volta do apartamento de um dormitório, investimento, aquele cliente que está ainda muito cauteloso e deixando um pouco de dinheiro no banco. Esse cliente gasta hoje, compra imóvel, ele está buscando mais o imóvel pronto do que o imóvel de lançamento, a oportunidade de mercado. Tá, vamos entrar aqui um pouquinho nessa área de casas, né? Estou falando nos arredores da cidade. A gente vê bastante condomínios, né? É uma tendência de mercado as casas de condomínio, e aí pode adiantar alguma coisa, porque tem alguns condomínios novos saindo, tem outros aí que estão em planejamento também. O que tu pode nos contar a respeito disso? Não só uma tendência, é uma realidade, eu diria, né? Tanto que é uma escassez da cidade de Passo Fundo, principalmente condomínios com boa estrutura, infraestrutura de lazer, condomínios clube, que a gente chama, né? Existe essa escassez na cidade. E sim, a gente tem novidade, tem coisa no forno, logo mais vem lançamento de condomínio que é diferencial na cidade de Passo Fundo. E é uma busca ainda por essa família que colocou a qualidade de vida na frente, né, da sua estratégia de comprar imóvel, e aí está tentando casar casa, segurança, aquela questão de tu conseguir ainda ter uma porta sem precisar chavear, a grade, janela pode ficar aberta. Esse condomínio permite isso. Essa condição de morar num condomínio permite essa questão mais de liberdade, mais conexão. E aí vem o condomínio clube junto, que é para você ter toda a infraestrutura muito mais próxima do que hoje pegar carro, se deslocar para um supermercado, se deslocar para uma farmácia, se deslocar para uma área de lazer, se deslocar para outros pontos da cidade para suprir o dia a dia. A gente teve lançamentos que foram feitos um pouquinho antes da pandemia, condomínios como o Terrano, que é ao lado da Universidade de Passo Fundo. Esse é um condomínio que foi totalmente vendido antes ainda de todo esse cenário que a gente falou, o que mostra essa escassez. Então, hoje, a cidade de Passo Fundo, e a nossa região como um todo, ela tem uma população que consome esse produto e quer um produto de mais qualidade de vida. Isso também acontece no apartamento, né? O apartamento é também muito mais observado hoje, ventilação, o sol, questões que antes até não eram tão levadas em conta, né? E o condomínio, essa liberdade, essa família conseguindo conviver nesses espaços, é uma busca muito grande e que deve permanecer por um bom tempo ainda.
É que isso é gostoso, né? A gente poder ter um estilo americano, morar numa casa, tu não precisar ter uma grade, poder sair pela porta com uma maior tranquilidade, né? Você estava falando em relação à questão de ticket médio dos apartamentos, por exemplo, de o que está sendo vendável hoje. Nós sabemos que tem hoje uma nova portaria de financiamentos que o governo lançou para a questão Minha Casa Minha Vida. O que isso impacta e quais os diferenciais do que nós tínhamos antes em relação ao financiamento? Porque ele eleva o teto em relação ao financiamento. O que isso impacta no mercado e qual a diferença isso nas vendas e para o consumidor que vai querer adquirir um imóvel nesse momento? Impacta em vários aspectos, começando inclusive para o construtor. Né? O construtor não tinha mais condição de fazer a construção no programa antigo. Né? Houve uma subida de preços muito elevada de todos os materiais de construção, mão de obra também teve um impacto muito grande. Então, era necessário. Era uma promessa do governo atual, que agora, nesses dias, então, está se realizando, e altera as faixas, né? Faz com que a primeira faixa de entrada da Minha Casa Minha Vida tenha que é aquela faixa de renda de R$ 1.500, ele consiga comprar um imóvel de até R$ 220 mil, tenha um auxílio governamental de até 55 mil, tenha um juro anual abaixo de 5%. Então, são questões muito importantes para o momento atual que a gente vive, principalmente para essa faixa mais necessitada, diria, de habitação. Então, Passo Fundo vai se beneficiar muito com essa questão, pelo ticket médio de Passo Fundo ser maior. Esse ticket médio, que vai atingir a maior faixa, permite um financiamento de imóvel na planta ou pronto de até R$ 350 mil. Claro que esse benefício, né, o auxílio que o governo dá não vai ser dos 55 mil, vai diminuir, o juro também é um pouco maior, tem toda uma questão de enquadramento, mas permite que uma família que tenha renda de até R$ 8 mil tenha acesso rápido a esse crédito imobiliário. Além de promessa de governo, claro, tem toda a questão, a mudança do nome que votou, né, Minha Casa Minha Vida, tem uma questão que isso movimenta, de fato, o nosso mercado regional, gerando emprego, gerando novos empreendimentos, gerando novos lançamentos e possibilitando hoje que aquele cliente que pensa em comprar algum imóvel nessa faixa e que ele está um pouco com medo do financiamento, porque o financiamento habitacional está com um juro mais alto, neste momento no Brasil, ele tem acesso à compra através do programa Minha Casa Minha Vida. O que facilita muito para a gente na área imobiliária, porque o programa faz com que o fluxo seja muito mais rápido, inclusive muito mais facilitado, e a gente vai ter lançamentos pensando nesse produto. Isso que é o bacana. Então, a cidade consegue casar a estratégia governamental com o produto que mais encaixa aqui em Passo Fundo, e, sem dúvida nenhuma, as novidades que vão vir vão permitir que uma faixa muito maior de população, agora, com esses novos números do governo, tenha acesso a uma casa própria, saindo do aluguel ou até mesmo fazendo uma migração de imóvel, que tem mais qualidade. Porque um imóvel de 350 mil, né, a gente sabe que já tem muitas outras opções, já aumenta muito mais a gama que é possível de se escolher dentro dessa faixa de valor. Esse aumenta, inclusive, até a questão de região também, né, de abrangência, de conseguir um imóvel de um valor um pouco mais elevado. E a parte de corretagem, o que ela pode auxiliar nessa parte documental? Porque a gente sabe que financiamento é um pouco mais complexo também, né? Não tem só a documentação do próprio imóvel, e sim a questão documental bancária. O que diferencia ter um corretor hoje, e vamos puxar, claro, para a Bortolini, né, de diferencial que vocês trazem para quem deseja fazer essa aquisição? Eu preciso vender aqui o valor que o corretor de imóveis tem, né? É uma profissão que, muitas vezes, o mercado, as pessoas desconhecem, né? Mas percebem o valor que um corretor tem a partir do momento que eles têm uma experiência negativa por não utilizar um corretor de imóveis ou por utilizar, né, uma empresa que não tenha credibilidade. O corretor de imóveis ele tem um papel muito importante, que inclusive ele é corresponsável, ele é mediador daquela transação imobiliária e ele tem ele é responsável, ele tem a responsabilidade de fazer toda a checagem que eu falei antes dessas questões burocráticas, de auxiliar o cliente em todas as questões que sejam relacionadas a documentações e de entregar para o cliente aquele produto que realmente não tem um problema. Porque a gente começou falando do desejo, do sonho, da importância que é para uma família, né,
injetar toda a força financeira que ela teve durante anos na compra do imóvel. Então, imagina se essa compra dá errado. Imagina se esse imóvel que foi vendido, ele está com algum problema documental e esse imóvel é leiloado, entra num processo judicial, tem algum problema de documento que faz a família perder esse sonho. Aí está o valor do corretor de imóveis, né? Aí está o valor que não é de honorários, não é financeiro, ele é um valor de realmente garantir que aquele sonho seja possível e chancelar essa operação. E por isso a gente tem essa credibilidade, por isso nós temos tantas pessoas trabalhando em cima, não somente da venda, mas de toda a estrutura de administrativo, de despachante imobiliário, de financiamento, de jurídico, para que a pessoa que esteja assinando aquele contrato, ela realmente tenha certeza, isso aqui é meu de fato, está 100% e eu confio nessa operação. Pode parecer simples, né, assim, de falar aqui, né, a gente conversar, pode parecer simples, mas é um trabalho de retaguarda que exige um olhar fiscal, um olhar contábil, um olhar que tem também de todas as certidões negativas que fazem parte tanto das pessoas quanto dos imóveis que são envolvidos para a gente realmente, ou das empresas, né, quando é uma pessoa jurídica, né, para a gente realmente dizer, esse imóvel pode ser comprado por você e ele está 100% seguro. Muitas vezes a gente escuta, tá, mas tu vai ganhar comissão para só fazer um contrato? Então, isso é importante explicar, né? É muito mais do que um contrato. Essa responsabilidade é uma responsabilidade sobre o imóvel, sobre o desejo, sobre o sonho, sobre tudo aquilo que representa esse dinheiro para a família e também para nós, porque a gente também tem essa obrigação de dizer que está segura a operação, tem a obrigação de falar para o cliente e que ele acredite em nós, dizendo isso aqui pode ser comprado por ti, né? E começa no agenciamento, começa em trazer imóveis que realmente podem ser vendidos que estejam 100% ok. E já começa, na verdade, o cuidado da documentação na hora do agenciamento, né? Então, a gente, claro, é fácil falar, as pessoas acreditam, né? Vai ganhar um pouquinho de honorários ali, é fácil fazendo uma vendinha e assinando, né? O que a gente escuta no mercado tradicional ali fora. Mas realmente é muito mais, porque se tem averbação, se não tem averbação, né? Então, assim, outro dia a gente esteve com o delegado do Cresci aqui, tem uma grande gama de casas que não estão averbadas na cidade. Então, o papel do corretor realmente ele é essencial para o sonho não virar pesadelo, né? Então, os diferenciais que a Bortolini traz justamente são esses, além mais, né? E lembrando, isso toma muito tempo do cliente. Então, Bastante, também a gente né? tem a tarefa de tirar essa ocupação, né, de fazer com que o nosso tempo seja o mais proveitoso possível e que o cliente se envolva com aquilo que é a operação dele, que vá fazer o seu negócio, vá trabalhar e a gente vai fazer todo o processo de financiamento, vai fazer todo o processo de despachante, vai fazer toda essa operação burocrática, inclusive isso que você falou, que é realmente uma realidade, né? E não é só de Passo Fundo, e é de todo o município, né, que tem essa dificuldade, às vezes, de ter todos os imóveis documentados. Isso é uma realidade. Como é que a gente faz para saber se esse imóvel está 100%? Tem que confiar no trabalho que o corretor está fazendo, né? São caminhos. Eu vou agradecer muitíssimo ao Cláudio, à Bortolini, ao Ricardo, pela presença de vocês aqui, sendo muito bem representado, tirando e sanando muitas dúvidas. Gostaria de fazer outros, mas o meu tempo já está esgotado. Vou agradecer você que está em casa, agradecer você, Cláudio, mais uma vez. Muito obrigada pela tua presença. E convidamos para mais vezes vocês estarem aqui sanando as dúvidas aí do nosso telespectador sobre o segmento de vendas, né? Perfeito, a gente está junto com vocês, parabeniza vocês, a NGTV, né, por esse empreendimento, né? A gente fica muito feliz e alegre e te agradecer também ali no convite. Não, a gente vai ter que chamar ele de novo para falar sobre novos empreendimentos, né? Então, mais uma vez eu agradeço. Até a próxima quarta-feira no Arquitetando.